O que significa trabalho para você? Para muitas pessoas pode significar independência, propósito ou um espaço de desenvolvimento. Trabalho não é só trabalho. Por exemplo, diante do enfrentamento do câncer pode ser ainda mais, significando um espaço de apoio. Olá, eu sou Helena Portilho e apresento a primeira temporada de podcasts do Além da Cura. Nesse episódio de despedida, a gente vai ouvir Kátia Aquino, Cristiane Galdino e Karine Cidade. As três enfrentaram câncer e descobriram que, além de ser possível continuar trabalhando ao longo do tratamento, claro, seguindo as orientações médicas, essas experiências no trabalho também poderiam mudar as suas histórias. Oi, Cris, seja muito bem-vinda. Queria pedir para você começar se apresentando, pode ser? Então, eu sou Cristiane Galdino, Cris, né? Eu sou produtora cultural, ainda é a minha ocupação principal hoje. Eu venho da dança, eu fui do Balé Popular do Recife, então eu sou dançarina, coreógrafa, todas essas funções dentro da cadeia produtiva da dança também, já experimentei. E eu fiz formação em jornalismo, né? Então eu já atuei também como jornalista, como professora universitária, e eu estou concluindo um doutorado na antropologia. É um monte de coisa, né? E na antropologia, eu faço uma pesquisa na área das artes cênicas também, então meio que uma coisa vai completando a outra, e uma coisa colabora com a outra. Minha pesquisa é sobre ilusionismo, ou seja, é sobre também o ofício que eu faço, né? Porque eu trabalho nos bastidores já há quase 10 anos, que eu trabalho muito com o meu companheiro, que é mágico. Então, assim, e eu pesquiso a mágica, né? Na perspectiva da identidade profissional, das relações de trabalho, na perspectiva da relação com a ciência, entre arte e ciência, mais ou menos isso, em termos profissionais, né? Em termos profissionais de ocupação, eu acredito que uma coisa vai colaborando com a outra. Então, a Cris, jornalista, colabora ou trabalha junto com a Cris, que é produtora, que também é pesquisadora, já desde sempre. Eu sempre tive eu tenho por característica e gosto de me definir assim, eu sou uma pessoa que eu sou profunda em todas as coisas que eu faço. Então, assim, não é diferente com estudo, não é diferente com trabalho. Você mesma se definiu profunda. Eu imagino que isso tem a ver com o sentimento de se sentir viva e com o papel da arte na sua vida. E eu queria te perguntar, o que mudou nesse campo profissional depois do diagnóstico de câncer? Eu continuei trabalhando, mas eu fiz um realinhamento do que realmente importa, porque trabalhar com coisas que lhe dão prazer fazem você ter mais saúde. E não se estressar e não ficar escravizado pelo trabalho, nem virar um workaholic, né? Um viciado no trabalho, preservando o seu tempo de autocuidado, de conexão com você mesmo, o poder de parar, né? O poder de poder parar, respirar, para atividades de contemplação, de beleza, de relação com arte, com a natureza, com tudo isso é muito importante. Então foram coisas que eu fui colocando e diminuindo também na minha rotina para dar espaço para essas coisas que são expressões do nosso autocuidado, do nosso amor, da nossa prática diária de amor. Então, essa relação com o trabalho tem que ser revista, mas o trabalho sim pode e deve continuar, porque senão, quando a pessoa fica ociosa, fica só pensando na doença, só pensando no tratamento, no medicamento. Então, minha defesa é que o paciente, a paciente, seja protagonista da sua cura. E para isso, todos esses outros aspectos têm que ser revistos. Como a gente está falando de trabalho, reveja a sua relação com o trabalho. Se é um trabalho que lhe dá prazer, e qual é esse ritmo de trabalho? Qual é esse tempo de trabalho? Quais são os princípios que regem o seu ofício? O que é que você realmente quer fazer? Às vezes você está fazendo uma coisa que você não quer fazer, porque você já está num lugar que já se acostumou tanto com aquilo que aí vai. Mas o que é que realmente faz seu olhinho brilhar, né? Então, assim, voltar aos palcos para mim também foi esse lugar de juntar o trabalho e o prazer. Muito potente essa reflexão que Cris traz, né? Agora, professora Kátia, que bom poder conversar com você. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, Kátia foi minha professora de química. E eu lembro com muito carinho que quando ela descobriu que estava com câncer, foi contar para nossa turma e disse que queria continuar dando as aulas para que a gente não fosse prejudicada em relação ao vestibular.
Mas, professora, eu imagino que tomar essa decisão entre continuar trabalhando ou parar não foi fácil. Então, eu queria te perguntar como é que foi essa tomada de decisão desse momento para você? E vamos lá, respondendo a tua pergunta, né? Realmente eu descobri o câncer em 2015, um câncer de colo de útero, e que estava no estágio muito avançado, né? Que são 4 estágios, eu estava no estágio 3, e algo assim que, claro que modificou toda a minha vida, né? Porque foi algo que veio muito rápido na minha vida. Eu fazia os exames anualmente, e por ter HPV, passei a fazer semestralmente, e mesmo assim, tendo todo o cuidado, eu fui acometida pelo câncer. E por ser professora do Colégio de Aplicação, professora de Química do Colégio de Aplicação e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, foi algo que me desafiou, não só pelo fato de estar lutando pela vida, mas pelo fato de querer e ter muita coragem e muita vontade de continuar exercendo as minhas atividades. Então, tinha um monte de pessoas que eu não queria deixar naquele momento, e não era só pelo fato de deixar naquele momento, era o fato de eu me sentir viva ao sair para atender essas pessoas, né? Então, assim, sabe aquele clichê que você tá dentro de um carro e olha assim atrás do ônibus e diz, sair por você? Essa frasezinha assim, faço o meu trabalho por você, que parece bem clichê, para mim fez todo sentido naquele momento. Faço esse trabalho por você, mas também por mim, porque eu estava naquele momento precisando dessa rede. Eu acredito que se eu tivesse ficado em casa, teria sido muito pior para mim. Então foi buscando o apoio real, o apoio do abraço, do olhar no corredor, de poder preparar a aula para os meus alunos, de poder discutir a pesquisa, que eu me sentia viva, cada vez mais viva, que me dava o impulso de continuar, de não desistir, de não baixar a cabeça em nenhum momento. Foi isso que eu me senti naquele momento. Foi dessa forma que eu me senti naquele momento. Ah, professora Kátia, obrigada por esse relato profundo e generoso. Agora a gente vai ouvir um pouco da experiência de Karine Cidade. Ela é coach, já trabalhou na área de recursos humanos e é fundadora da rede Inspire-C, lá da Bahia. Através da rede, ela faz um trabalho de ajudar mulheres que, assim como ela, enfrentaram o câncer e que buscam se reinserir e se reencontrar no mercado de trabalho. E aí eu perguntei exatamente assim, Karine, o que significou continuar trabalhando mesmo em tratamento para você e também como que a rede Inspire-C ajuda mulheres hoje em dia? Bem, significou me manter ativa, sabe, Helena? Significou que eu posso enfrentar o trabalho sem problema algum, passando por um tratamento, seja ele qual for. Eu acho que a gente enfrenta muitos desafios na nossa vida, né? O câncer é uma delas. Quem já passou sabe. Então, essa forma de você estar produtivo, você estar ativo, faz com que você também possa enfrentar de uma outra forma essa doença, né, que ela não paralisa, ela simplesmente acontece para que você possa ter uma pausa, sim, na sua vida, mas ela não paralisa. Então seus talentos, suas competências, elas não deixam de existir. Na verdade, eu até acredito que eles se potencializam, porque a gente passa a ter 2 skills a mais, né, Helena, duas competências a mais, que é a resiliência e a superação. Então a gente também ajuda essa mulher, essa rede de apoio, a falar sobre isso com naturalidade. Porque a vida não é uma linha reta, a vida a gente é igual o coração, vai tendo vários, né, altos e baixos. Quando ela para é que a gente está em linha reta. Então, essa pulsação é que a gente tem que mostrar que é possível sim trabalhar depois do câncer, que é possível sim você escolher outras formas de trabalho que sejam interessantes e significativas para você, e que você possa trabalhar de forma honesta, justa e ser remunerada por causa disso. O trabalho é muito importante para todo mundo. Além de ser fonte de renda, é uma atividade que está conectada com sentimentos de autoestima, autoconfiança e até com a nossa capacidade de realização. E é verdade que o nosso trabalho não nos define. Somos muito mais do que essas atividades, mas elas podem ser sim uma parte importante da nossa vida. E é pensando nisso que a gente deve se perguntar:
Será que os espaços de trabalho, além de fazerem as campanhas de Outubro Rosa, estão realmente preocupados em acolher pessoas com câncer? Nem sempre a melhor coisa é o afastamento. Tem muito mais para ser conversado. Karine deu algumas dicas de como é possível estabelecer essa relação de confiança diante dessas situações. Existe, Helena, muita desinformação, né, sobre o câncer. As empresas, muitos RHs não estão preparados para receber não só o câncer, eu acho que doenças em geral, doenças crônicas, enfim, eles não estão preparados, porque existe ainda uma grande falta de informação. Existem hoje pessoas que acham que um diagnóstico de câncer é um diagnóstico de morte, e não é. É um diagnóstico que você sim tem que se preocupar, tem que se tratar, mas não é um diagnóstico de morte, porque hoje nós temos indicadores muito bons, né, de recuperação de pessoas e não mais reincidência. O RH e a empresa, eu acho que precisam se preparar na forma da sensibilidade, né, do acolhimento, da humanidade, ter diálogos realmente francos, cuidadosos com essas pessoas, e não só para a pessoa que foi diagnosticada, mas também para a pessoa que foi afetada. Então, às vezes é uma mãe que passou por isso, e a filha foi diagnosticada pelo câncer, e ela teve que se afastar da empresa. Então, como é que ela gostaria de estar hoje? Como é que ela gostaria de trabalhar? Qual o volume de trabalho, né? Para a pessoa que foi diagnosticada, será que o local de trabalho dela está adequado para o que ela teve? Ela teve algum tipo de limitação física para que a gente possa adequar? Lembrando que, ao demitir uma pessoa que você já tinha na empresa e que essa pessoa realmente fazia diferença, você recontratar outra pessoa é muito mais caro, gente, é muito mais caro. Então as pessoas às vezes acham: "Não, vou demitir porque ela pode ter uma reincidência", enfim, mas essa pessoa, ela pode te dar muito mais, porque ela teve um comprometimento com a empresa, ela tem capacidade de entender a empresa, né. Então as empresas precisam entender que é uma força de trabalho qualificada, que a empresa investiu muito tempo para estar lá. Então, é mais ou menos isso, eu acho que precisa até preparação, precisa, ter políticas claras e políticas humanizadas e sensíveis, né, com diálogos abertos para ver o que está confortável para cada um. Às vezes também a pessoa nem se sente mais confortável em estar naquela empresa, e às vezes esse diálogo é necessário, né, para que até mesmo a pessoa diga: "Eu não quero fazer parte disso, como é que eu posso ajudar vocês, encontrar outra pessoa", enfim, eu acho que é a melhor forma que pode se estabelecer. E eu acho que também as empresas, se elas começarem a fazer parcerias com instituições, não vai custar nada, elas só vão ter ganhos, de informação. É como você falou, às vezes no Outubro Rosa eu só vejo um lacinho né, na camiseta, mas o que efetivamente você está fazendo? Que ação você vai fazer no Outubro Rosa que possa realmente esse outubro ser rosa? Ai, quem realmente fez um Outubro Rosa em sua vida foi a Cristiane Galdino, que no dia 18 de outubro de 2018 subiu no palco do Teatro Santa Isabel com o espetáculo Magna. É uma expressão artística sobre o seu momento de enfrentamento do câncer em homenagem à sua mãe, que faleceu em decorrência da doença. Mas ela que vai contar um pouquinho para vocês desse momento marcante da vida dela. Não é isso, Cris? É isso sim, aquela coisa que de ditado popular que as pessoas falam que a vida imita a arte, né, ou vice-versa, a arte imita a vida e coisa assim. Eu acho que tem tudo a ver com a minha história. Então, como eu disse, eu tive um percurso onde a arte esteve sempre presente, né, eu dançava desde a adolescência, mais regularmente, digamos assim, e com 17 anos eu entrei no Balé Brasílica, que era o grupo jovem do Balé Popular do Recife, e passei a dançar profissionalmente, né, e continuei dançando até o ano de 2003. De 2003 até 2018 foi uma lacuna de 15 anos sem me apresentar, mas trabalhando na produção, escrevendo sobre dança, pesquisando, nas outras funções, mas sem estar no palco. Quando, em 2017, final do ano, eu recebo o diagnóstico do câncer de mama, que no meu caso foi um câncer de mama hereditário, estou dentro do percentual de menos de 10% de casos de origem realmente hereditária, né? Eu estava numa fase da minha vida que eu estava lá em Portugal para fazer o estágio do doutorado em antropologia. Eu estava super preparada, tinha voltado a fazer aulas de dança, então estava super bem com o meu corpo também, com o meu corpo físico. E quando eu volto para o Brasil para começar o meu tratamento, no começo de 2018, o meu irmão da dança, que é Pedro Pernambuco, que foi um irmão que a dança me deu, ele me propõe a gente fazer um espetáculo.
E assim surge a ideia de fazer um espetáculo. A gente começa a fazer os encontros e num dia, em 1 hora, eu acho, me veio a ideia do roteiro completo do espetáculo e eu decidi também colocar o nome da minha mãe para homenageá-la. Minha mãe faleceu em 1991 em virtude de complicações do câncer de mama que ela teve e eu resolvi batizar o espetáculo de Magna. E o intuito, as cenas vieram todas de uma vez, assim, nesse roteiro. É claro que o roteiro vai sendo adaptado, né? Porque a gente trabalhou com um elenco de voluntários. Nesse elenco tinha pessoas que já dançaram comigo em outras épocas da minha vida. E tem pessoas que nunca dançaram na vida. Então, a gente, no primeiro elenco do Magna, o Magna estreou em 2018, em 18 de outubro de 2018, no Teatro de Santa Isabel, dentro do Festival de Dança do Recife, com 30 pessoas em cena. E esse roteiro do espetáculo tinha prioridades que tinham a ver com a minha vivência, porque eu considero que eu fui compartilhando esse meu processo de cura durante a montagem do espetáculo. E eu tinha muita noção assim de que nós temos as armas para ajudar a nossa cura, né, no nosso processo de cura. Os pacientes não são passivos, eles têm que ser ativos e protagonistas do seu processo. E desde o momento que eu soube, e que os médicos disseram, e que as pessoas falaram que o câncer é uma doença multifatorial, eu dizia para o meu médico assim: então pode deixar que eu vou atacar todos os outros fatores, vou cuidar de todos os outros fatores, e nisso a dança foi muito importante. Então eu considero que isso foi muito importante para o meu processo de cura, de tratamento e cura. Eu saía da quimioterapia e eu ia direto para a aula de dança. Eu vinha para os ensaios e fui montando os ensaios enquanto fazia meu tratamento. Quimioterapia, cirurgia, radioterapia, cirurgia completa, né, com mastectomia, com toda a recuperação, que teve uma complicaçãozinha e tudo, mas a gente foi levando e com a dança isso tudo ficou muito melhor, muito mais fácil. Eu realmente até me esquecia. Então, o Magna estreia querendo levar para as pessoas a mensagem para as pacientes que é possível sim enfrentar e vencer uma doença e que ela pode ajudar usando essas armas da fé, da autoestima, do amor. E levar também uma mensagem de que prevenção não é só fazer exame. Prevenção é cuidar da sua qualidade de vida, cuidar da sua qualidade de vida de todos os seus corpos, não só seu corpo físico, alimentação, exercício, que a gente já sabe, né? Mesmo sabendo, muitas vezes não faz, como também do seu emocional, do seu espiritual, do seu energético. E eu fui buscar tudo isso no meu processo de tratamento. E foi uma coisa que começou no meu processo de tratamento, mas permanece até hoje, porque pensar a qualidade de vida de uma forma ampla é que faz a gente se manter saudável e não só ficar fazendo exame e tomando remédio, que é muito importante também, mas as outras coisas são igualmente importantes e a gente pode fazer, está nas nossas mãos. Então, dar esse protagonismo ao paciente, tirar o protagonismo de uma medicação ou de uma cirurgia ou até do próprio médico e colocar no paciente esse protagonismo da sua própria cura e também falar disso mais vezes, porque quantas vezes eu fui falar durante todo esse processo, comecei a indo falar, né, nos lugares da palestra, participar de bate-papo, de debate, de entrevista e tudo, e como a gente vê que ainda há muito tabu, há muita informação equivocada, há muita fake news nessa área da saúde também, do câncer especificamente. Mas conta pra gente, como é que foi aquela noite de estreia do espetáculo Magna? Nossa, foi muito emocionante. Voltar a dançar já é emocionante, né? Uma pessoa que dançou a vida inteira e parou por 15 anos de fazer uma coisa que me deixava tão feliz. E aí eu voltei, independente de compromissos profissional, é uma coisa que eu quero fazer por toda a minha vida, é dançar. É uma das minhas formas de expressão que falam mais de mim. Então, imagina o que foi para mim entrar no Teatro de Santa Isabel, ver aquele teatro lotado, estar no palco com outras pessoas que já faziam parte da minha vida de muito tempo atrás, de outros momentos, né? Ali estava um caldeirão de muita emoção e eu me senti também muito conectada com a minha mãe, né? O sentimento era assim, tipo, estou trazendo, foi o câncer que levou minha mãe e foi o câncer que trouxe minha mãe de volta
agora transformada em dança, nessa energia de amor, nessa energia de cura, que é o grande legado dela, né. E pedindo licença para fazer um final diferente para minha história e pedindo licença para essa ancestralidade, para mostrar que pode ser diferente. Então eu fui de encontro a esses estigmas que tem na doença, né, e comprovando mais uma vez ali, naquela volta aos palcos, o poder de transformação que a arte tem. Então a gente começou a tratar o Magna como dança que cura, e a falar sobre isso e a viver isso na prática, porque não era só da minha cura que a gente estava falando, né. Eu estava em tratamento, né, ainda, quando eu fiz a estreia, eu ainda estava em tratamento, mas já tinha passado a quimioterapia, a cirurgia, mas ainda não tinha feito a rádio e tal. E, de qualquer forma, foi um processo de cura para todas as pessoas envolvidas, e acredito que para o público que estava ali, essa energia de cura foi transbordante. Ser voz para essas pessoas e, através da dança, levar essa mensagem de cura, é muito empoderador também, sabe? É um lugar de muito empoderamento, de consciência, de missão, sabe? Eu entendi naquele momento também que eu queria fazer isso, que esse era um lugar que eu queria estar, de usar a arte com essa perspectiva, de utilizar os meus dons com essa perspectiva de cura também, e de ajudar as pessoas a se conectarem com o poder pessoal delas, né, de transformação que elas têm. Eu imagino a emoção, mas esse momento da vida de Cris se parece também com um capítulo da história de Kátia, e nesse eu estava presente. Eu lembro que Kátia sempre usava perucas diferentes, fazia muitas brincadeiras na sala de aula, explicava as equações de química como ninguém, e ela realmente marcou a história da minha turma. Kátia, ela faz um trabalho interdisciplinar com cinema chamado Quimi Curta. E aí, no dia da premiação desse evento do ano de 2015, quem estava lá foi Bruna Monteiro, com Além da Cura, para gravar um vídeo de Kátia. Bruna Monteiro também já foi aluna de Kátia lá no Colégio de Aplicação. E tudo tornou aquele momento muito especial, porque a gente começou a gravar um vídeo para mostrar a Kátia completamente envolvida nesse compromisso que ela tem com a educação, mas também enquanto ela estava sendo desafiada pelo câncer. Esse momento ficou marcado porque Kátia tirou a peruca na frente de todos os alunos e a sensação que eu tive foi de um orgulho misturado com honra por ela escolher compartilhar aquele momento com a gente. E, professora, agora eu te pergunto, alguns anos depois, né, como é que foi para você viver aquele momento e o que ele significou? Sem dúvida nenhuma, aquilo fez parte também do meu processo. Só estando no coração e na mente de uma pessoa que está passando pelo câncer e de repente olhar foi o auditório do Centro de Educação da UFPE, lotado de alunos do ensino médio, né? E eles ali comemorando, né, o Átomo de Ouro, né, que é justamente a premiaçãozinha que a gente dá do nosso festival do Quimi Curta, que hoje é Bioquimi Curta, porque eu tenho uma parceria hoje com um professor de biologia, né, então continuo fazendo o projeto. E aí, de repente, você olhar assim e ver tantas pessoas, tantos alunos, e você ter a vontade de ser professora daqueles alunos, porque tinha alunos ali que não eram meus alunos ainda. Os que eram meus alunos eram os alunos do terceiro ano, né? E do segundo ano. Mas tinha alunos do primeiro ano que ainda iam ser meus alunos. E a minha vontade era muito grande de fazer parte da história deles, porque fazendo parte da história deles significava a minha cura, significava que eu estaria viva para participar disso, como eu sempre participei, sempre acreditei na educação. Então, é um turbilhão de emoções, não tenho dúvidas. Mas aí, naquele momento, eu achei que meus alunos mereciam. Meu cabelo na cintura, né? E eu fiquei careca mesmo. E aí, naquele dia, eu resolvi tirar a peruca. Eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes de todo o meu tratamento, de toda a minha vida. Foi quando eu tirei a peruca, porque é um símbolo, sabe? Para mim, estou dizendo para mim, porque cada ser humano tem um jeito. Então, quando eu tirei a peruca naquele momento, os meus alunos me abraçaram. Aquilo não foi um momento fake, assim, combinado. Não, vamos fazer assim para você para a gente captar essa imagem. Não foi isso que aconteceu. O Além da Cura, ele traz realmente, ele deixa a gente falar aquilo que vem do coração, não há nada combinado, sabe? Muito legal ouvir esse relato, professora.
E eu sei que além de trabalhar lá no colégio de aplicação, você também é pesquisadora, né? Então, ser pesquisadora te ajudou de alguma forma no enfrentamento do câncer? Com certeza, com certeza. Do mesmo jeito que eu tinha um olhar para os meus alunos do colégio de aplicação, né? Que, como eu falei para vocês, do ponto de vista legal, eu poderia ter me afastado e não me afastei, porque estar com os meus alunos fazia parte do meu tratamento. Para mim, né, na minha cabeça, na forma que eu enxergo a minha profissão, da forma que eu enxergo a educação, não é? Não era me afastando dos meus alunos que eu ia conseguir chegar. E, por outro lado, existiam também os meus estudantes da pós-graduação, os alunos de mestrado, os meus orientandos de mestrado, de doutorado, os alunos de iniciação científica e os alunos que eu orientava nas monografias de final de curso, que também teve um papel de fundamental importância. Eu me lembro que no ano de 2015, quando eu descobri o câncer, teve uma seleção para doutorado e entrou a estudante para fazer doutorado comigo, e foi muito interessante, porque eu disse, olha, eu estou vivenciando um câncer, você tem certeza que quer ficar comigo 4 anos? É a Alice, né? Que inclusive ela defende esse ano. Aí, professora, eu tenho total certeza que a senhora vai ser curada, porque o câncer não combina com a senhora. Não dá, Kátia Aquino e câncer não combinam, entende? Então, eu tenho certeza, sim, do que eu quero. E eu quero que a senhora seja minha orientadora. Cara, não tem ser humano que não consiga sentir isso como uma grande ferramenta de luta, sabe? Porque não era só mais por mim, eram pelas outras pessoas, né? E porque existem sonhos, né? Você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, uma graduação, você tem um sonho. E somos nós, né, que estamos nessa linha de frente da pesquisa, alimentando esses sonhos e fazendo com que esses sonhos aconteçam. E então eles também foram de fundamental importância. A corrente que esses alunos fizeram por mim dentro do Departamento de Energia Nuclear. Eu sou pesquisadora do programa de pós-graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Então, e engraçado é que o quanto eu estudei, porque eu fiz mestrado e doutorado na área, então eu estudei sim a forma de cura do câncer pela radiação. E estava podendo vivenciar na prática aquilo que eu mesma pregava nas minhas aulas. Porque por muitas vezes eu dei aula de radioatividade e falei das aplicações, e dentre elas a medicina nuclear. Então, assim, é uma corrente de pessoas que me ajudaram, né? Assim, tem uma coisa bem inusitada que aconteceu, né? Que um dos alunos que fez mestrado no Departamento de Energia Nuclear, lá no Protem, né? Em radioecologia, né? Com orientação do professor Ademir Amaral, o Jonathan, ele descobriu uma técnica, né? Eles fizeram um estudo de uma posição para que a mulher fosse irradiada ao colo de útero que tivesse menos impactos e efeitos colaterais na bracterapia, que é aquela radiação que vai direto no colo do útero, direto no local, né? A bracterapia, a fonte de radiação chega diretamente perto do local do câncer, né? E foi aplicado em mim, porque ele foi justamente o físico nuclear que fez o cálculo da dose que eu recebi, né, no hospital que eu recebi o tratamento. É inexplicável, assim, você perceber que você faz parte de um programa que produz um conhecimento, esse conhecimento é aplicado e não só na sociedade, como em você mesma. Não é a minha área de pesquisa, que eu trabalho com materiais, né, essa parte é de radiobiologia, que é o grupo do professor Ademir Amaral, mas, assim, perceber esse retorno, não é? O quanto é séria a nossa pesquisa brasileira, né? E claro que em especial porque estou dentro dela da Universidade Federal de Pernambuco. Então, são as felizes coincidências, são as histórias que, quando a gente vai juntando essa coxa de retalho, faz uma coxa muito linda, muito linda. E hoje eu posso dizer que eu vivo além da cura, né? De verdade, eu vivo além da cura. Assim, foi muito feliz esse nome que a Bruna traz para a gente, a Bruna Monteiro. É muito feliz isso, porque existe um além da cura. Para algumas mulheres, para alguns seres humanos, um pouco mais pesado, mas, assim, a medida do peso não sou eu nem você que dá, é a própria pessoa, né? A medida do peso é muito específico para cada ser humano, né? Então, assim, existe o além da cura. E o além da cura
cada um deve saber o que fazer com o Além da Cura, né? Eu pretendo continuar gritando aos 4 cantos de que é possível sair do câncer melhor do que você entrou. Basta você mudar a sua perspectiva. Basta você acreditar nas pessoas que cuidam de você, nas pessoas que estão no teu meio social. Acreditar, acima de tudo, em você mesmo. Saber que você é capaz de transformar uma montanha numa pedra. Para mim, essa foi a maior lição que eu tirei do câncer que eu passei. Eu me emociono quando eu escuto alguém falando com tanta paixão sobre o trabalho que tem, porque eu acredito que o ambiente de trabalho é uma escola sobre o ofício em si, então cada vez você pode ficar melhor no que você faz, mas também a gente aprende a conviver com os outros, mas principalmente sobre a gente mesmo. Então, Cris, se o câncer é uma escola, assim como o trabalho é para algumas pessoas, e muitas mulheres afirmam que se redescobrem a partir do enfrentamento da doença, eu queria te perguntar como é que foi essa relação de autodescoberta e trabalho na tua trajetória? É possível a pessoa trabalhar, sim, a pessoa continuar com sua atividade profissional, mas o câncer também é um chamado para o autocuidado. Então, muitas vezes, o continuar trabalhando, então cada caso vai ser diferente, mas assim, o continuar trabalhando, muitas vezes é continuar se agredindo, não cuidando de você. Porque como eu vejo e percebo hoje em dia, nós temos nossos corpos todos, e aí, às vezes, que tempo, o câncer te pergunta, que tempo você está dando para você? Você está se cuidando? O que é que na sua vida está precisando ser mudado, né? Então, eu tinha uma tendência muito grande ao estresse, eu era uma pessoa muito estressada. Tudo isso foi revisitado e transformado a partir do câncer. Então, eu tenho que ser grata a esse aviso, né? E um aviso que eu ouvi e transformei o que precisava ser transformado. Porque muitas vezes a pessoa pensa que só é tomar o remédio, continua tendo a vida que tinha antes, e aí depois a doença volta, porque o câncer é uma doença multifatorial. O câncer, para mim, é um chamado de transformação. O que é que eu preciso mudar? E nessa pergunta está implícita a outra pergunta: como é que eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou cuidando da alimentação do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, do meu coração? Então, isso é muito importante, de fazer esses alinhamentos para seguir em frente. É revisitar suas relações, ver como é que você está se cuidando, né? Porque a gente fala de amor no espetáculo, por exemplo, que para mim é a principal arma que você tem no tratamento do câncer ou no tratamento de qualquer doença, é o amor. Mas esse amor não é o amor romântico, nem o amor das relações. É um amor que começa no seu amor próprio, na sua autoestima, né, de sentir o seu próprio valor, porque só você se amando, de fato, você consegue transbordar esse amor para as outras relações. Cris, obrigada por trazer essas reflexões. A gente está chegando no fim desse último episódio da primeira temporada de podcast do Além da Cura. Queres deixar alguma mensagem final? É isso, gente. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, né, e para as pessoas que tiverem que enfrentar esse tratamento, receberem esse diagnóstico, a vida não parou, não é uma sentença de morte, pode ser diferente. E vamos trazer energias positivas, frequências altas, para poder ajudar, né, a gente não ficar com medo ou desesperado. Magna é a dança que cura, e é essa mensagem de cura e amor que a gente quer continuar espalhando no mundo. É possível, gente. Com esse relato de Cris e essa mensagem de que é possível, a gente encerra esse episódio do podcast do Além da Cura. Eu agradeço imensamente a Karine, Kátia e Cristiane que aceitaram compartilhar suas vivências aqui com a gente. E se você que está ouvindo conhece alguém que está enfrentando câncer, ajuda compartilhando esse conteúdo com ela. Pode ser um bom jeito de dizer que você lembra dela e que agora entende um pouquinho melhor do que ela está passando. Mas também ajuda compartilhando com outras pessoas para que o nosso conteúdo chegue nas pessoas certas, porque a próxima temporada de podcasts do Além da Cura depende de você. A gente precisa encontrar novos patrocinadores. E estamos em busca de parcerias para dar continuidade a esse trabalho, que é compartilhar informação humanizada sobre o câncer. A primeira temporada de podcasts do Além da Cura foi produzida e apresentada por mim, Helena Portilho,
com a direção geral de Bruna Monteiro, edição sonora por Bruno Silva e identidade visual por Arthur Lafayette. Nas redes sociais, Rayane Sena, Tamires Araújo, Felipe Silva, Manuela Valença e Lucas Rodrigues. Aproveito para convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais. Você nos encontra como @além-da-cura e a nossa conversa continua por lá. Vamos além! Beijo. Um abraço, tchau.